Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Lula decepciona 57% dos brasileiros. O presidente Lula decepcionou 57% dos brasileiros ao longo dos 11 primeiros meses do atual mandato, aponta a pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira, 7 de dezembro. Eu aproveito para puxar o assunto sobre o Lula a respeito da rejeição que está tomando conta do governo desde o início do ano. Quer dizer, não é que agora ele fez alguma coisa que a situação ficou incontrolável. Desde o início do ano, os enganados se tornaram arrependidos, né, Serrão? O mais esquisito, né, é que mesmo na campanha eleitoral, Lula fez uma campanha em que praticamente não conseguia sair à rua. Demonstrava que não havia popularidade para ser eleito presidente da República. Mas foi, tomou o poder. E agora, no poder, o que ele faz? Ele não faz. Ele já conseguiu fazer 24 ou 25 viagens ao exterior. Mas experimenta botar o Lula para dar uma voltinha em qualquer cidade do Brasil. Ele sabe que vai tomar vaia. Ele sabe que ele não tem popularidade. Ele sabe que ele não tem sustentação política do eleitor. Então, o que aconteceu? Essa é a pergunta que todo mundo se faz, né? Não vamos nem questionar aqui o resultado da eleição. O resultado da eleição é inquestionável. Ele venceu, né? Foi proclamado vencedor, né? Ao vencedor, as batatas. No caso do Brasil, as batatas quentes. Que agora a gente está sendo obrigado a segurar pela incompetência desse Partido dos Trabalhadores. Eu lembro, Lula, na campanha eleitoral, não apresentou sequer plano de governo. Por que ele não apresentou? Porque ele não tinha competência para isso. Quando assumiu o governo, está fazendo só manobra errada e equivocada. Aliás, gosto até de lembrar, antes de assumir, já cometeu o ato mais bárbaro, que ele conseguiu a aprovação pelo Congresso Nacional de quase um cheque em branco fiscal para ele poder gastar dinheiro nesse primeiro ano. O governo dele está fazendo alguma coisa, está fazendo a gastança em função daquele cheque especial em branco que foi dado pelo Parlamento Brasileiro. Sempre o Parlamento Brasileiro fazendo caca, sempre fazendo besteira. Foi o Parlamento Brasileiro quem botou na prisão o Daniel Silveira, dizendo que qualquer parlamentar, ou dando a entender que qualquer parlamentar pode acabar sendo preso, mesmo ao arrepio da Constituição. É isso, foi isso que aconteceu. Mesmo o Parlamento Brasileiro, que aprovou a mais estúpida reforma do Judiciário, que deu o superpoder à juristocracia. E hoje não adianta reclamar, ela está poderosa, porque ela ganhou o poder e usou o poder. Poder ou você usa ou você não usa. Eles usaram, estão usando. Até quando? Só Deus sabe. Mas isso também foi culpa do parlamento. Então, o parlamento brasileiro tem cometido uma série de omissões. Aqui, nosso colega aqui de programa, Deltan Dallagnol, teve o seu mandato cassado também, de maneira vergonhosa, sem ter motivo concreto. E o parlamento também não fez um protesto devido contra isso. Considerou normal, apoiou a decisão e ficou por isso mesmo. Então, quando você tem a classe política pusilânime, omissa, ela começa também, ela pode receber também o adjetivo de criminosa, porque quem é omisso e aceita atos antidemocráticos, aceita violações constitucionais ou do Estado de Direito, isso também pode ser chamado de criminoso, né? Isso é bom para o Brasil? Claro que não é. A culpa é de quem? Da classe política. E quem tem a culpa indireta? O povo que elege essas porcarias. É isso. A gente tem que deixar bem claro isso. A culpa também é de um povo que elege essas porcarias. Um povo que não exerce a devida pressão para mudar o mecanismo de escolha dos políticos.
Tem que mudar o modo do voto, tem que ter contagem pública de voto, tem que ter mais clareza sobre a votação. Mas precisa também ter voto distrital. Não dá para você mais eleger o representante pelo sistema proporcional, você acaba dando um voto que você elege quem você não quis eleger. Quem a máquina partidária quis botar lá é que acaba entrando e se dando bem e fazendo o que quer. Ou melhor, pior, fazendo e agindo contra o interesse maior da população e da nação. Então, a gente tem muita coisa para mexer, muita coisa para mudar. Stalinácio, o companheiro Stalinácio, é apenas o subproduto, subnitrato de pó, de porcaria, resultante desse processo horroroso, que é o processo político brasileiro. Essa máquina de moer gente, essa máquina de escolher errado, de botar incompetente ou gente parceira do crime institucionalizado, dominando o legislativo, o poder executivo e sendo conivente, tendo a própria conivência do judiciário que não pune esses corruptos. Vide o que aconteceu com a Lava Jato. A Lava Jato foi uma tentativa de você pegar corrupto e, no final das contas, os corruptos hoje estão rindo da cara de todo mundo. Estão impunes, estão no poder, roubaram muito. O dinheiro roubado está lá, vai servir até a 13ª geração da família deles. A maior parte do dinheiro roubado está lá, camuflada no exterior, tranquila. Já foi, já voltou para cá, lavado, enxugado, de maneira que ninguém soube como entrou. Né? Só se sabe que essa turma se perpetua no poder. E, no final do ano, eles tomaram o poder no Brasil e estão aí. Até quando? Só Deus sabe. A depuração política, ela acontece porque a história não perdoa. Os maus, os corruptos, os bandidos, eles não duram para sempre. Ainda bem. Ainda bem, Serrão. E você trouxe essa visão aí em relação ao Congresso Nacional. Eu queria até passar isso para o Deltan, porque lá na Conferência do Clima da ONU, na COP28, o Lula esteve lá e falou que o Congresso Nacional eram raposas cuidando do galinheiro. Então, mais uma frase bizarra, e a forma como ele se dirige ao Congresso, mais uma vez provando que está cada vez mais alinhado ao Poder Judiciário, né, Deltan? Eu sei que você vai falar sobre a rejeição, mas também você tem uma coisa para falar sobre o Alexandre de Moraes, né? Fica à vontade. Legal, Guilherme. Olha só, talvez até Lula seja certo quando ele fala que o Congresso Nacional são raposas cuidando do galinheiro. A Lava Jato mostrou isso, que grande parte dos políticos nossos são corruptos, embora existam políticos honestos, dedicados lá também no Congresso Nacional. Agora, se o Congresso é a raposa cuidando do galinheiro, o que é Lula na presidência da República? Alguém condenado em 3 instâncias por corrupção e por lavagem de dinheiro, e que nunca é demais dizer, jamais foi absolvido, foi sim descondenado pelo Supremo, num movimento orquestrado em que, segundo alguns ministros do próprio Supremo, foi o Supremo que permitiu condições para que Lula voltasse ao poder em oposição a um bolsonarismo que, nas palavras mais uma vez de ministros, eles derrotaram o bolsonarismo. Então, a situação em que Lula foi solto, descondenado, são situações que hoje devem pairar debaixo da dúvida de todo mundo. Já pairavam para nós, a gente já contestava isso há muito tempo como um enorme equívoco, mas agora passa a ser talvez não mais um equívoco, mas algo intencional dentro de um orquestramento para que Lula voltasse ao poder em nome, segundo alguns ministros do Supremo da Democracia, mas, na nossa perspectiva, em nome da derrocada moral e econômica. E essa perspectiva de derrocada moral e econômica é isso que se reflete na pesquisa. Quanto mais tempo o desgoverno Lula passa gerindo o país, mais a insatisfação e a desaprovação da sociedade crescem. Saíram essas pesquisas do IPEC, do Datafolha, e essas pesquisas mostram um crescimento da rejeição a Lula. Lula envergonhou e envergonha o Brasil diariamente no palco internacional ao passar pano para as atrocidades do Hamas, ao passar pano para ditadores como Putin, Maduro e Ortega. Lula ataca democracias como Estados Unidos e Israel, ele exalta ditaduras como a Venezuela, como Irã, e agora está em silêncio em relação ao conflito entre Venezuela e Guiana. Algo aí sim que ele poderia realmente mediar e não ter a pretensão de mediar o conflito entre Rússia e Ucrânia ou o conflito entre Israel e Hamas. Não é nenhum conflito, né? É um ataque desumano do Hamas a Israel. Lula já disse que o governo não vai cumprir também a meta de déficit zero.
E como que isso impacta a sua vida? Isso impacta a sua vida, porque sem uma boa gestão das contas públicas, se a gente gasta mais do que a gente recebe, a gente aumenta a nossa dívida e isso aumenta os juros na economia doméstica, prejudicando a atividade econômica, renda e emprego. Isso vai jogar a nossa economia numa recessão. E nós temos hoje também o que talvez seja uma das piores crises de segurança pública da nossa história. Porque o PT não tem política de segurança pública. A política deles é criticar a polícia e passar a mão na cabeça dos bandidos. O ministro da lacração do Lula, o Flávio Dino, ele não conseguiu resolver a nossa crise, pelo contrário, ela veio se agravando. E ainda acabou premiado com uma vaga no Supremo Tribunal Federal, o que vai ser um grande retrocesso caso se concretize. E o pior de tudo, nós temos um governo revanchista, vingativo, que está perseguindo e retaliando contra os agentes da lei que combateram a corrupção durante a Operação Lava Jato. Não se fala mais, aliás, em combate à corrupção. Isso é algo que acabou no Brasil. E isso está refletido, inclusive, nessa pesquisa. 59% dos entrevistados reprovam Lula quando o tema é combate à corrupção, apesar de toda a tentativa de apagar os fatos, de apagar as provas da Lava Jato. Nós estamos praticamente aqui aguardando em suspense qual vai ser o grande escândalo de corrupção do governo Lula. E olhem para os números disso aqui. Reprovam a condução do governo Lula uma variação aí de 35% para 43% das pessoas. 50% das pessoas dizem não confiar no que o Lula diz. Você consegue imaginar isso? Metade dos brasileiros sem confiar no governo. Isso é muito grave. Isso mostra o desgoverno em que nós vivemos hoje. E as três áreas, saiu uma pesquisa da Atlas Intel em novembro, é uma pesquisa agora do mês anterior, antes eu estava falando dessa pesquisa mais recente, mas é uma pesquisa do mês anterior, mostra um pouco disso, do porquê a reprovação. As áreas hoje que mais preocupam o brasileiro, em sequência, são, em primeiro lugar, segurança pública, em segundo lugar, combate à corrupção e, em terceiro lugar, a economia. Por que isso? Porque quando você olha para o que o governo federal está fazendo em termos de segurança pública, é zero, é nada. A gente tem guerra de facções, tem crimes acontecendo um atrás do outro, a gente tem uma justiça que solta logo depois da polícia prender, tem uma série de casos recentes, até separei alguns aqui, só para vocês terem ideia do que eu estou falando. No último sábado agora, mais de 15 jovens agrediu com socos e com chutes um morador de Copacabana que tentava defender uma mulher das agressões do grupo. Um dos poucos criminosos já identificados tinha 9 passagens pela polícia por roubo, furto e tráfico de drogas, mas tinha sido liberado pela justiça. Vejam outro aqui. Em novembro, um jovem foi morto a facadas enquanto descansava numa rede na praia de Copacabana. O provável assassino tem a sua ficha criminal dezenas de registros de violência doméstica, homicídio, furto, roubo e posse ilegal de arma. Ele foi preso em flagrante por furto 2 dias antes do assassinato, mas ele tinha sido liberado pela justiça. Veja o terceiro e último caso que eu quero destacar. Em outubro, 3 jovens agrediram um casal de torcedores argentinos também em Copacabana. Os 3 tinham passagens pela polícia por promover tumulto, violência, ameaça, injúria, homicídio qualificado, lesão corporal e, apesar da extensa lista de crimes, estavam em liberdade concedida pela justiça. Esses são casos que foram destacados agora pelo Novo. O Novo tem uma campanha para que a justiça não solte, quem é preso e que tem uma longa ficha criminal. Nós precisamos manter as pessoas presas se a gente quer garantir o mínimo da segurança pública no nosso país. Tem vários outros casos, basta lembrar o que aconteceu agora recentemente com um fã da Taylor Swift, que foi para o Rio de Janeiro e que acabou sendo morto por uma pessoa que tinha passado para uma audiência de custódia, aí questão de horas antes, e que foi liberado pela justiça. Não tem como combater a segurança pública sem reforma no sistema de justiça para impedir esse tipo de coisa. E o que o governo Lula propôs em relação a isso? Nada. Então, se olha para a segurança pública, tá terrível, tá péssima. Eles propõem aquela garantia da lei e ordem para inglês ver, que não significa nada, e recebe a dama do tráfico dentro do Ministério da Justiça. Aí você vai para o segundo ponto, combate à corrupção. Não vou nem falar combate à corrupção no governo Lula. Uma pessoa condenada por corrupção, colocando investigados, pessoas acusadas por corrupção, mantendo Juscelino Filho, sucessão de escândalos em relação a esse ministro de comunicação, e permanece lá, derrubando a lei das estatais para poder aparelhar as estatais com seus companheiros políticos, que a gente já sabe o que fizeram no verão passado. Fizeram simplesmente os maiores escândalos de corrupção na face da terra. Não é de surpreender que a corrupção seja a segunda principal preocupação dos brasileiros hoje. E a terceira é a economia.
A economia, porque, mais uma vez, o governo Lula não sabe gerenciar o país, não sabe controlar gastos públicos. A gente tem a dívida pública equivalente à da Ucrânia, proporcionalmente. Somos a maior dívida pública dentre os países emergentes. Isso é uma vergonha, isso vai nos colocar no caminho da recessão depois que o Lula adiantou, que eles não vão cumprir a promessa de déficit zero. Então, essa é a nossa realidade. A gente tem uma pesquisa que indica um desempenho péssimo e a gente tem as razões apontadas numa outra pesquisa de novembro que mostra quais são as grandes preocupações hoje do brasileiro. Preocupações em relação às quais o governo brasileiro não tem sido minimamente capaz de oferecer soluções. Outra notícia já na tela. Meta responde Moraes informando que não possui mais vídeo excluído por Bolsonaro. A Meta, empresa controladora do Facebook, respondeu oficialmente ao Supremo Tribunal Federal após ordem emitida pelo ministro Alexandre de Moraes, esclarecendo a impossibilidade de fornecer um vídeo publicado e posteriormente deletado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. O vídeo supostamente contém alegações não comprovadas de fraude eleitoral por parte do STF e do Tribunal Superior Eleitoral, foi o motivo pelo qual Bolsonaro foi incluído em uma investigação sobre a incitação de atos considerados antidemocráticos. Em resposta à determinação de Moraes, que exigia a entrega do vídeo em até 48 horas, sob pena de multa diária de 100 mil, a Meta alegou que a tarefa era materialmente impossível, dado que o conteúdo já havia sido excluído pelo usuário. A empresa destacou sua cooperação e esforços para esclarecer a situação, incluindo uma busca detalhada por vídeos postados por Bolsonaro em janeiro, embora nenhum correspondesse ao solicitado pelo STF. Além disso, a Meta enfatizou que não foi notificada da decisão inicial do STF em janeiro, mas somente de uma reiteração em agosto. A empresa também explicou que o vídeo não foi preservado, pois não havia obrigação legal ou judicial para tal naquele momento. A posição da Meta sublinha a complexidade do caso e a interseção entre as leis de privacidade de dados, as responsabilidades das plataformas de mídias sociais e as exigências judiciais. E outra matéria já na tela. Pedido de cassação de Janones avança na Câmara. O pedido de cassação do deputado André Janones, sob acusação de prática de rachadinha, foi encaminhado pelo Conselho de Ética da Câmara. O despacho foi assinado pelo deputado Sóstenes Cavalcante, que é do PL, sigla que apresentou o requerimento sobre Janones. Sóstenes ocupa interinamente o posto de presidente da casa, pois Arthur Lira está nos Emirados Árabes, onde participa da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. Agora caberá ao Conselho de Ética produzir o parecer com base na denúncia apresentada. A bancada do PL apresentou o pedido de cassação com base no áudio atribuído a Janones, em que o deputado teria cobrado seus assessores ou transferirem parte dos salários para ele. A prática conhecida como rachadinha configura enriquecimento ilícito e dano ao patrimônio público. Outra notícia já na tela. Caminhão do Exército explode em rodovia na fronteira com Guiana. 2 militares ficaram feridos. 2 militares do Exército Brasileiro ficaram feridos nesta quinta-feira após um caminhão das Forças Armadas em que eles conduziam tombar e explodir na BR-401, rodovia que dá acesso à fronteira entre o Brasil e a Guiana. Eles foram socorridos com ferimentos leves e encaminhados para um hospital em Boa Vista, capital de Roraima. De acordo com o Exército, as causas do acidente estão sendo apuradas. Os militares seguiam de Boa Vista para a cidade de Bonfim, no norte do estado. O Exército enviou 20 blindados para Pacaraima diante da situação na fronteira com a Venezuela, que pode se agravar principalmente depois do plebiscito que aprova a anexação da região de Esequibo, que hoje pertence à Guiana. Militares brasileiros temem que, se Nicolás Maduro levar adiante a invasão do território vizinho, obrigatoriamente terá que passar por Roraima. Sem a autorização brasileira, Maduro estaria se indispondo com o Brasil, seu principal aliado no continente, para entrar em um conflito que ninguém sabe consequências, ainda que pareça exagerar esse tipo de previsão. Quer ver mais vídeos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.